Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à Prosa com Betaglia. A prosa que tem tido aí um êxito muito grande, principalmente nas pessoas que têm escolhido os temas. São temas fantásticos, temas atrativos, e isso é muito importante na disseminação e compartilhamento do conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre inovação, trabalho, pessoas e família. Como conciliar tudo isso? Embora grande parte das organizações possuam estruturas e pessoas dedicadas para a inovação, essa palavrinha fantástica ainda é um tabu para muitas pessoas e para muitas empresas. Pela nossa perspectiva, aqui nesta prosa, a inovação é uma realidade muito forte e veio para ficar. A empresa ou profissional que não der a devida importância para inovar podem estar fadados ao fracasso e encontrar muitas dificuldades no mercado. Contudo, considerando a habilidade de criar e fazer coisas diferentes numa incrível velocidade, uma coisa nos incomoda. Como conciliar essa fantástica capacidade inovativa do mundo moderno com a conexão com o trabalho, os estudos, as pessoas e a família? Bem, e para refletir comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio de prosear com o Olílio de Souza Rocha Neto. Oi, Lílio, que bacana, meu amigo, uma honra e um orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com o Betaglia. Seja bem-vindo para falar de inovação, Lílio. Ô, Betaglia, eu que agradeço o convite, e já fico feliz de estar aqui, principalmente esse nosso bate-papo nos bastidores, foi muito, muito bacana, gostei muito. Eu acho que inovação, eu trago isso comigo, é um movimento extremamente necessário e no todo, né? E legal que você me convidou para falar ainda de inovação, família, tudo. E eu gosto justamente disso. Eu não consigo mais separar a minha vida pessoal do meu trabalho. Então, a inovação está nas duas pontas. Olha só que bacana esse ponto, né? Porque na realidade nós muitas vezes vinculamos a inovação a um aspecto empresarial, ou seja, você inclusive aqui nos bastidores nós falamos um pouco sobre a inovação, sobre essa conjuntura, sobre o mundo tecnológico, o mundo digital, que às vezes acaba se confundindo uma coisa e outra. E você está aí atuando no supply chain, que é uma área fantástica, hoje move o mundo, move as pessoas, fazem os produtos chegarem em todos os cantos, principalmente pensando no aspecto global. Eu gostaria de explorar esse lado da inovação contigo aí. Né? Vamos em frente? Vamos falar dessa relação família, pessoas, inovação, Lílio? Vamos, e principalmente eu sou um auto-intitulado Innovation Evangelist. Uau, Então, que legal. eu trabalho na DHL, né? E todos na DHL sabem disso, né? Quando você pergunta quem que é o evangelizador, eles vão falar, é o Lílio. E é justamente isso, né? É como você traz as boas novas, né? Eu faço muito disso também na minha casa, né? Também com as minhas filhas, com a minha esposa. É engraçado que a gente usa das tecnologias, né? Google Nest, Alexa, e de vez em quando chega uma mensagem no meu celular, desligar o fogo, porque a minha esposa deve estar fazendo alguma coisa e pede para desligar o fogo. Então, eu acho que o supply chain é isso, né? O supply chain é, todo o movimento, né? Tudo que a gente tem um pouquinho de supply chain, né? O que você comprou, você receber, a mercadoria, a conexão. E em tempos agora de pandemia, né? O e-commerce ali super ativo, né? Pessoas sempre na sua casa para te entregar alguma coisa, quando você está com alguma dificuldade, supermercados fazendo separação, compra através de WhatsApp, né? Então você consegue mandar uma mensageria e uma mensagem, você faz a compra através do WhatsApp. E inovação, para mim, é justamente a gente pegar todo esse mundo e trazer no seu dia a dia. É, e já vou entrando aqui, Betaga, em qualquer coisa, você... Não, vamos em porque frente, é uma prosa. para você ter uma ideia, meu amigo, todo mundo fala de inovação, fala de supply chain, e aí eu fui buscar um curso. Qual que seria um curso legal para eu fazer, para eu ajudar a inovação no supply chain? E aí eu fui fazer um curso de improviso e palhaço com o Márcio Balas. Ah, Então eu fui, como é que um palhaço atua, né?
E o que eu aprendi nesse curso, principalmente o que o palhaço ele faz, né? É o olhar do sim. O olhar do sim é você não falar não para aquilo, para aquela mudança, para aquilo que está acontecendo. É como é que você consegue acrescentar algo, né? Você pode ver que quando um palhaço chama você para o palco e você vai interagir com ele, se ele perguntar seu nome e você não falar, ele toca a bola, ele te dá o nome na hora. Se ele pedir para você fazer o movimento e você não consegue, ele segue, ele sempre está com o olhar do sim. E é isso na inovação. Como é que eu vou fazer inovação no supply chain se na minha casa a gente não utiliza, se a gente não vive disso, né? Se a gente não está imerso nesse mundo? Você pode ver os post-its aqui, toda essa imagem é justamente isso, é para que as pessoas do meu convívio saibam que inovação é algo do dia a dia. Inovação é o resultado, né? Inovação, eu repito várias vezes, Bertaga, inovação é CNPJ, pessoas são criativas. A nossa criatividade de CPF gera uma inovação para o CNPJ que tem que ter resultado, né? Porque sem resultado não tem inovação. Mas eu fico, assim, sempre abismado com tudo que vem acontecendo de inovação, né? E quando a gente fala de inovação em serviços, né? Quando a gente fala de inovação no que, aonde eu atuo, né? Que é no serviço, muita gente fala de inovação no produto, né? E qual que é o tipo, né? Se é uma inovação radical, então a inovação ela virou um mito. Tem algo que a gente tem que lutar. Eu brinco sempre que eu trabalho para destruir o meu emprego, porque a inovação não pode estar com uma pessoa, a inovação não pode estar num departamento, né? Quando todo mundo for inovador, não precisa mais de evangelizadores, né? O que precisa é da conexão, certo? Uau, é muito bacana isso que você está falando e está me chamando a atenção, inclusive, porque você está trazendo uma perspectiva muito diferente para a inovação, diferente daquelas que a gente está acostumado a enxergar, né? Ou seja, nós sabemos que as pessoas, você inclusive trabalha com startups, né? A gente falou um pouco aqui nos bastidores sobre as startups, que são basicamente as ideias que são geradas, a criação, a criatividade das pessoas. E no final das contas, essa ideia, essa criatividade é para gerar uma solução para alguém poder usar. Esse alguém pode ser uma empresa ou pode ser uma outra pessoa, né? Um conjunto de pessoas, uma comunidade. Eu fiquei aqui elucubrando, pensando e curioso em relação a isso, porque muitas vezes a gente fala de inovação sempre vinculando ao trabalho. E não é exatamente isso, né, Aurélio? Exato. Nem se a gente tivesse combinado, Bertaglia. Quando eu faço alguma apresentação, alguma coisa, eu procuro terminar com algumas perguntas. E uma das perguntas que eu fiz, eu escutei de um cara que eu sou muito fã, do Murilo Gun, que é: você me fala quem é você sem falar o que você faz. Que geralmente quando a gente está na inovação, e eu vou inovar, tal, aí a gente começa um bate-papo, tá, me fala um pouco de você. Ah, eu sou o Lílio, trabalho na DHL. Não, agora me fala quem é você sem falar o que você faz, né? Essa tem que ser a visão da inovação, porque a inovação primeiro tem que estar em você tem que estar disposto a inovar. Tem um livro super bacana que se chama Por que os generalistas estão vencendo em mundo de especialistas. É um pouco disso, né? Não é que você não tem a informação, né? Que você tem o conhecimento, você tem o pequeno conhecimento. Eu venho tentando mudar o olhar das pessoas com a inovação, com a história que a gente fala que o pato ele sabe nadar, sabe voar, sabe andar, mas ele voa mal, nada mal e voa. Mas ele sabe andar, nadar e voar. Então, se a gente parar de pensar que ele faz os três mal, mas ele sabe fazer os três, é isso. Ele conseguiria conversar sobre três tecnologias, né? Então, é um pouco da inovação. Você precisa ter conhecimento. Os especialistas estão aí para ajudar a inovação a acontecer. As pessoas precisam focar nisso. Mas quando a gente olha no geral, o principal da inovação é o mindset, é a pessoa, nossa, como é que eu consigo fazer isso aqui diferente? Ou alguma coisa que está acontecendo, em vez de focar em resolver aquele problema, será que aquilo deveria existir? A primeira pergunta é: aquilo precisaria existir? Então, quando a gente telefonava lá, discava, né? Eu sou avô já, Bertaglia. Minha neta tem 4 anos, cara. Então,
Quando a gente discava e chamava um táxi, se ele não estava no ponto ou se não atendia, como é que você sabia que não tinha táxi no ponto? Porque ninguém atendia, porque ficava tocando o telefone. Você não entrava em desespero. Eu não mandava uma mensagem para você falando, posso te ligar? Eu ligava, se você não atendeu, porque você não podia atender. Então, é um pouco desse olhar que eu gosto de olhar sempre para frente, eu sou um tecno-otimista, mas é um pouco desse olhar de tudo o que aconteceu e a gente olhar para isso e olhar como que a inovação pode ser simples. É o simplifique e inove. Como que ela pode ser simples no seu dia a dia? Uma mudança de mindset, uma mudança a maneira com que você trata com os filhos. Eu abri uma conta digital para minhas filhas, super bacana, onde você deposita uma pequena quantidade de dinheiro e conforme elas vão fazendo as tarefas, no final do mês o dinheiro é transferido para o cartão dela. E elas têm a conta delas. Então, é inovar. E por que eu fiz isso? Eu estou inovando dentro da minha casa. Mas já pensou um motorista? Quanto melhor ele fizer a entrega dele, o bônusinho dele vai entrando automático, então ele sabe o que ele tem que fazer para ter aquilo, ele sabe o teto dele. É essas coisas que eu acho que é inovação, né? Você começar a pescar pequenas coisas, testar no seu MVP dentro da minha casa e depois oferecer para o mercado, né? Olha só que perspectiva interessante que você trouxe aí. Aliás, você trouxe uma perspectiva anterior que nós não combinamos aqui, e você falou do pato, e eu sempre questionei essa história do pato, né? De falar que o pato nada mal, anda mal, voa mal. Até pode andar aquele jeitão desengonçado dele, voa um voo rasante e curto, mas nadar ele não anda bem, né? E aí Nada, ele nada bem. exato. Então, tem uma característica, eu acho que até o exemplo do pato, ele é muito mal utilizado, principalmente nos aspectos de liderança que o pessoal usa aí. Uma outra característica que você trouxe para a nossa conversa aqui, ela tem muito a ver com essa criatividade dentro de casa, ou seja, como é que você, de alguma maneira, usa a inovação no lar, com os filhos, ou com os irmãos, ou com a esposa, para você, de alguma maneira, eu diria, disseminar o conceito, porque essa é uma forma, inclusive, o Lílio, de trazer uma perspectiva onde as pessoas possam ser mais criativas. Conforme você movimenta a cabeça aí, eu estou vendo que você tem um círculo aí, e esse círculo é do Simon Sinek, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? E o Simon, uma da questões, porque você colocou isso, né? De certa maneira, nós não somos acostumados, até pela escolinha que a gente frequentou, a fazer a pergunta do porquê isso. Por que a gente tem que fazer isso? Mas não, nós aprendemos o quê, né? Lá na engenharia, na administração, no magistério, o quê e o como. E o como ainda malemar. Você concorda comigo nessa perspectiva, Lílio? Eu não só concordo, como. E para você ver, você viu a imagem aqui, e isso que tem aqui é super simples, cara. É uma bobina de papel craft num cabo de vassoura, que eu pendurei aqui e fiz uma lousa. Então, como é que você consegue criar? E eu concordo, é o quê? Qual que você precisa? O que eu precisava, né? Eu precisava escrever. Eu não precisava de uma lousa de vidro, eu não precisava de uma lousa de R$ 300, nada. Eu precisava escrever. Então, eu com simplicidade e criatividade resolvi o meu problema. Então, mas eu olhei no problema. A minha dor era poder escrever quando eu estivesse conversando com alguém. Então, eu li a necessidade. Então, se eu tivesse uma lousa de vidro aqui, não seria tão usual para mim como é esse. Eu rasgo, coloco outro e medo de quebrar, bater. Então, é isso. É quando você olha de dentro para fora, né? Quando você olha exatamente a necessidade, a tecnologia, a criatividade consegue suportar. E por que testar dentro de casa? É o seu ambiente seguro. Eu sou extremamente contra tirar as pessoas a gente fala, a pessoa está no ambiente seguro, né? A pessoa está ali no ambiente dela seguro. A gente tem que ampliar o ambiente seguro. Quando a gente trabalha na inovação no mindset das pessoas, não é que eu quero falar, não, mas é porque o ambiente seguro ali, ela está ok. Não, não, amplia. Faça com que essa pessoa trabalhar na inovação, na tecnologia, também se sinta segura, também se sinta à vontade em fazer. A minha mãe, ela teve um AVC há uns 3, 4 meses,
E foi um baque e tal, a gente conseguiu contornar muito rápido, as sequelas são muito poucas, é muito mais memória, mas a gente queria achar um jeito de se comunicar fácil com ela se ela tivesse algum problema, né? Então, a gente colocou, eu tenho uma Alexa aqui atrás de mim, tenho uma na casa dela, o meu irmão. Então, o que que a gente fez? Colocou frases chave para ela quando ela precisar de ajuda. Então, se ela falar socorro, caí, peraí, me ajuda. Então, ela só precisa chamar a gente e essas palavras-chave aciona o trigger que liga para a gente. Então, eu consigo ligar e conversar com ela. Então, o que tem hoje, simples. Eu precisava de simples. Eu não precisava de nada muito elaborado, nem nada. Eu precisava de algo simples que já existisse. Então, é isso. Eu olhei o problema. Eu olhei o problema e do problema a gente busca o que o consumidor quer. O que que o supply chain precisa? O É. que que o B2B precisa? Aí sim você foca na inovação, né? Uau, fantástico, muito bacana. Lilio, nós vamos fazer o seguinte, meu amigo, eu divido aqui a nossa prosa em duas partes. E às vezes eu não converso com as pessoas, como é que eu faço, tá? Exatamente para deixar essa surpresinha aqui, porque é uma prosa informal, como se a gente Boa. estivesse tomando um cafezinho em algum lugar aí, em algum boteco, né? Eu queria fazer um breakzinho agora, para você tomar uma água, um cafezinho, e nós vamos voltar. Eu queria explorar um lado, o Lílio, que é como é que a gente concilia tudo isso que nós estamos falando aqui, principalmente o tempo, porque a nossa vida ela está extremamente corrida, de certa forma. Então, como é que a gente encontra o ócio para se relacionar com as pessoas dentro da perspectiva da inovação? Pode ser? Vamos fazer isso? Combinado, fechado. Oi, Enio, meu caro amigo, fantástica essa prosa aqui, muito bacana mesmo, falando sobre inovação, contexto familiar, contexto de pessoas, mundo digital, organizações, ou seja, estamos navegando por aí. Lílio, vamos explorar um pouquinho como é que a gente concilia tudo isso e falando um pouco daquilo que quando nós terminamos o primeiro tempo lá, dizendo do tempo das necessidades do ócio, exatamente para ter essa criatividade, embarcar um pouquinho nesse mundo das ideias, das startups, né, que é um outro assunto bastante interessante, porque antes de ser uma startup, tem uma pessoa ali, tem um ente, um ser humano que está gerando ideias. Vamos em frente? Eu sempre falo justamente isso, Bertaga. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Não existe um CNPJ que não tem um CPF por trás. É verdade. Então, conciliar tudo isso, vou te falar que eu poderia falar que é simples, que eu faço, tá, mas não é a tarefa das mais fáceis, né? Eu acho que o principal é o envolvimento. Então, como eu tenho e eu procuro envolver toda a minha família em tudo, e quando eu falo minha família, quem está dentro de casa, né? Minha esposa, minhas filhas, até a minha mãe às vezes é difícil eu explicar para minha mãe o que eu faço, né? Porque a minha mãe é de 70 anos, né? A minha mãe é da época que emprego bom era trabalhar na Petrobras no Banco do Brasil. Então era funcionário público só, né? Não tinha uma outra perspectiva, né? Mas é difícil eu explicar que eu trabalho com inovação, principalmente quando eu vou trabalhar de camiseta, bermuda. Como que você vai trabalhar de bermuda? Eu falei, eu vou trabalhar de bermuda, você está indo passear. E aí, como conciliar tudo isso? Primeiro é o envolvimento. E aí eu consegui eu tenho essa interação muito bacana também com a minha esposa, né? Então, às vezes eu tô o dia inteiro aqui sentado no escritório, ela vem e fala que hora que você vai sair do cárcere privado, né? Que hora que você vai se alimentar, coloca por debaixo da porta, e aí elas me ajudam um pouco nisso, porque essa hiperconectividade também atrapalha. É verdade. Então, mas eu não digo também que você é obrigado a desconectar 100%. Às vezes eu estou no celular do lado das minhas filhas, mas a gente está interagindo junto, a gente está dividindo coisas no celular. Oh, olha esse vídeo que legal, olha esse programa que legal, dá uma olhada nessa matéria, dá uma olhada nisso, olha esse desenho. Então a gente acaba dividido entre nós. Mas a conciliação, eu acho que é muito mais você saber a hora do não, sabe? O sábado e domingo vem sendo regrado para mim para eu não trabalhar. Para eu não trabalhar. Sábado e domingo é para eu ficar com elas, é para a gente se divertir, é para a gente passear, para a gente ir no parque, ficar lá fora. Pra você ter uma ideia, quando estava calor ainda,
Eu cheguei em casa um dia trabalhando, eu peguei as minhas duas filhas e minha esposa, molhadas, escorregando no quintal com sabão no chão. Cara, qual que é a primeira coisa que a gente normalmente faria? Putz, esse povo é louco, deixa eu entrar para trabalhar. Não, vamos junto, vamos junto. Já fui para a água também. E aí começamos a abrir. A gente tem um campeonato de quem escorrega mais no quintal lá, cada um tem um recorde lá. É sair um pouco. Eu tenho um peão aqui em cima. A gente tá brincando de peão esses dias, como eu estava mostrando para elas como é que solta peão, pular corda, é xadrez. Como que se joga xadrez, né? Qual que é? Eu tava qual que é o raciocínio, né, para isso? Alguns jogos, mano, tem um jogo, ele chama Dixit, esses jogos da atualidade que se diz, né? É um jogo de cartas onde você precisa usar a criatividade para interpretar o que está desenhado na carta. Só que o desenho da carta é muito aleatório, é um relógio num lago com uma planta em cima do relógio. Então, como é que você. Então, esse jogo ajuda também a nos conectarmos e também com que a gente tem essa interação, né? A gente está conseguindo ter essa interação. Pequenas coisas, para a gente conseguir conciliar. Eu não consigo mais separar a minha vida pessoal do meu trabalho. Então, eu converso com o meu chefe, eu pergunto como é que ele está, como é que está o filho dele. E isso também é um problema se a gente olhar o old school, né? Porque quando você começa a ter muito contato com a liderança, com a alta liderança ou com as pessoas, sempre tem a impressão de que você quer algo mais daquela pessoa. Quando você cria uma certa intimidade, mas tá vendo lá? E não tem nada disso. Eu adorei o nosso papo, a gente só se conhece digitalmente, Bertaglia. E eu já me identifiquei muito com você, com a maneira. Você é um cara que sabe ouvir. Você, toda vez que a gente fala, você para, fica ouvindo. Então, isso para mim é fundamental. Então, a minha vida hoje virou esse contexto entre empresa, trabalho. Às vezes eu não sei se eu estou trabalhando ou se eu estou me divertindo. Sério mesmo. O pessoal até fala como eu não sei, principalmente quando eu estou de boné, camiseta, e eu estou trabalhando o dia inteiro de bermuda, e o pessoal fala, cara, como é que você. Eu não sou eu que consigo, né? É o ambiente onde eu estou imerso que me fez ser desse jeito também, né? Eu estimulo isso com a minha família, com todo mundo. Quando eu vejo minha mãe me ligando pela Alexa, ou o meu pai, ele perdeu parte da visão e ele gostava muito de ler. Então eu coloquei digitalmente para ele, eu peço para ler o livro. Então ele se emocionou muito com isso, né? Ele podendo ler da maneira dele agora, né? Então, e eu acho que uma coisa outra que me deixou muito feliz, eu fui criado pelo meu pai escutando jazz, Nat King Cole, escutando. E aí eu comecei a falar para ele, pai, vamos lá, eu vou pôr a música e você fala quem é. Aí eu tocava a música, falava quem era, tocava. Agora eu falei, agora pede. E engraçado que meu pai chama Valesca, ele não consegue falar Alexa, ele fala Valesca. Falei, pai, pede, pede a música. Ele pede a música. Eu vi meu pai se emocionar duas vezes, cara. E uma foi quando ele pediu para tocar Beatles e ele ouviu Beatles, ele ia pedindo as músicas. Ele era acostumado no vinil, tá? Ele até chegou no CD, mas isso é inovação total. E é a mesma coisa que um dia eu pegar e falar: eu quero saber inbound. Quantos carros encostaram na doca hoje? Quantos carros foram carregados? Quanto tempo eu carreguei o carro tal? Isso que a gente está aqui conversando vai partir dessa tecnologia. Essa tecnologia que vem automatizando tudo é a tecnologia que vai ajudar. E quando meu pai, de 78 anos, consegue ouvir música, fazer ligação, apagar a luz por voz, eu acho que esse é o movimento e conciliar isso é estar envolvido, emocionalmente engajado. Olha que sensacional. Você conseguiu trazer para a nossa conversa, para a nossa prosa aqui, ingredientes fantásticos, exemplificando. Quer dizer, nós estamos falando de inovação, estamos falando de organização, estamos falando de soluções, de mundo digital, e incluindo a família, porque você tocou num ponto aí que é muito interessante. As pessoas acabam sofrendo muito, Olívio, essa é a minha percepção, quando elas tentam separar as coisas, né? Ou seja, ok, o trabalho é o trabalho, a família é a família, o lazer é o lazer. Nós não somos pessoas compartimentadas, né? Você não tem aqueles espaços no seu cérebro que diz, olha, agora é lazer, agora é família, agora é trabalho. Não, essas coisas, elas se misturam e é uma espiral que nós precisamos, logicamente, saber administrar,
Eu li um livro, já faz uns 2, 3 anos, que se chama O Ócio Criativo, é de um italiano, inclusive. E é muito interessante, ele coloca claramente isso, ou seja, você pode mesclar as coisas, né? Mesclar as situações, muitas vezes dar a si a possibilidade de não fazer nada, ou seja, eu às vezes estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, minha consultoria virtual, a minha mentoria e tal, e de repente dá na telha, eu vou passear, eu tenho um pomarzinho aqui, eu vou passear no pomarzinho, tirar fotografia das flores, né? Eu tenho todo dia eu posto, viu, Lílio, lá no Facebook, no Instagram, uma foto de uma flor, de uma planta, tal, porque eu me sinto bem. E isso eu faço nas minhas caminhadas, que são diárias, e eu acabo fazendo isso. Agora, mesmo fazendo as caminhadas, não significa que eu não estou ouvindo um podcast, e estou mesclando o lazer, o exercício e a organização, o aprendizado, o estudo e tal. Então, muito bacana o que você trouxe aí, né? E o que você faz. E quando você pinça a família e conecta a família ou os amigos, o exemplo que você deu do o seu pai tem quase a minha idade, Olívio. Eu vou fazer 65, seu pai tem 70. Então, veja o papo, a prosa que nós estamos tendo aqui. Nós temos 25 anos de diferença, praticamente. Né? E é um pouco de você me aceitar e eu te aceitar como é. Né? E isso é conciliar as coisas, assim como você entregar de bandeja para o seu pai certas situações digitais que, se você não inseri-lo no contexto, ele vai ficar distante de tudo isso, né? E engraçado que você falou do ócio criativo, tá na minha lista aqui, é do Domênico de Masi. E tá salvo aqui para eu comprar, que eu estava justamente pensando nisso, né, no ócio criativo. Às vezes a gente tá sentado aqui vendo um programa, vendo alguma coisa que a maioria das pessoas julgam, né? Julga o canal de televisão A, julga o canal. É só não assistir. Você não precisa criar, né? A inovação é isso. Porque quando você tem uma ideia muito boa da inovação, você fala, cara, eu tive uma ideia aqui, a gente vai fazer. Não, isso eu já tentei há 10 anos atrás, isso não dá certo, isso não funciona. Porque está julgando a sua ideia, né? Eu gosto muito da história do Metchnikov, né? Dizem que Metchnikov era um cara que estava na Itália tomando bons cafés, e aí quando ele voltou para os Estados Unidos, ele falou, se tivesse uma cafeteria daquela aqui, seria muito bacana. Aí um dia ele está andando na rua e vê um Starbucks. Ele falou, a ideia que eu tive há 5 anos atrás, colocaram aqui. E se você pega a Metchnikov, é você ontem de trás para frente. Uhum. Nós somos Metchnikov e quando acontece isso, a gente ou critica, ou a gente fala, não vai dar certo porque há 10 anos atrás, ou não coloca a sua ideia para frente, ou o que você falou, não aceita a posição do outro, né? Não aceita a posição, é o que você falou, eu sempre acho que eu gosto muito de conversar com pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, uma senhora onde eu trabalhava, e ela falava sempre para mim, velha é trapo, eu sou idosa. Ela falava, velha é trapo, eu não sou trapo, eu sou idosa. Eu gosto porque o conhecimento, as histórias, tudo que já vivenciou, quando a gente fala de ainda mais idade, né, 70, 80, 90, eu tava vendo um programa eu não lembro que estava, acho que era Edith, eu não lembro o nome dela, ela é sobrevivente de Auschwitz, do Holocausto. A história dela é fantástica. Você ouve aquela senhora, virou bailarina, você ouve ela falando, é inovação pura, é inovação pura. Ela pegou o que ela passou no campo de concentração, foi fazer psicologia e hoje ajuda as pessoas com psicologia. Então, ela pegou todo o problema dela e criou algo para conseguir conciliar as coisas, que é o que você perguntou. Como conseguir estar no meio? Eu não posso separar. Eu não posso simplesmente falar para minhas filhas, não dá para você ficar aqui porque eu vou ficar, ou você não vai assistir isso nesse canal porque não isso. Então troca o canal, assiste alguma coisa que ela pode assistir. Porque se eu ficar, você não pode assistir isso, vai deitar. Tá, e ela vai assistir o quê? Mas é que o meu filho ele fica escondido no celular e ninguém vê porque
você está assistindo alguma coisa com ele, quando você fala, eu mostrei para você aqui o ambiente da minha filha do BTS, ela adora o K-pop. Se eu não souber o que são BTS, se eu não souber o que é Blackpink, se eu não souber o que é essa cultura K-pop, a minha filha não vai estar próxima de mim. É. É a inovação. Se eu não souber como é que o presidente pensa, como é que o board pensa, como é que o picker pensa, como é que a faxineira pensa, como é que eles estão inseridos nesse mundo, eu não consigo fazer a inovação. É fácil para pessoas que estão num contexto bacana, né? Porque supply chain está num contexto bacana. E eu estou num contexto onde eu saio de uma operação, pego o meu carro e venho para minha casa. Tem gente que vai pegar 2, 3 ônibus. Então, como é que você conversa com essa pessoa sobre inovação? Como é que você conversa com uma pessoa que não tem um iPhone 12? Como é que você fala com ela que ela precisa ter 30 aplicativos no celular? Ela mal tem banda para baixar os aplicativos. 30% da população não tem internet no país. Então, É. é todo esse contexto, Betag, que eu acho que é a gente não estar, passar, né? A gente tem que estar presente. No curso de proviso, eles têm um que chama Freeze the Time. Cara, foca aqui agora, Bertag, eu e você, o máximo que você tiver para me passar, cara, nem que seja o fundo de tela que você usa, a fonte que você usou do Bertag é legal, é isso, 2, 3 coisas que eu pensei só conversando com você, a sua experiência de vida que você teve, tudo isso é a construção do meu amanhã. Agora eu estou aqui conversando com você, a gente está nesse bate-papo, elas estão escutando tudo. A minha filha estava do meu lado até agora, acabou de sair, minha esposa passou 2 vezes no correio. Elas estão ouvindo tudo que eu estou falando para você. Porque se a gente vive num mundo de segredos, no mundo, e isso serve para inovação. Porque se eu tiver uma ideia muito bacana e essa ideia estiver dentro do meu bolso escondido, porque nunca vai ser uma inovação. Sempre vai ser uma ideia bacana dentro do seu bolso. Eu lembro, eu estou tentando lembrar o nome do CEO da General Electric que faleceu há pouco tempo e me fugiu agora o nome dele. Ah, Eu ele, sei de quem você está falando. Fugiu aqui a também. gente, a gente, depois na edição, você sério o nome. Ele falou justamente isso. As pessoas buscavam projetos e ideias para ganhar plaquinhas. Então tinha pessoas que tinham uma quantidade enorme de plaquinhas na mesa. Por quê? Porque pega uma ideia, entrega uma ideia, pega uma ideia, entrega uma ideia. Ou a ideia fica guardada ali, essa ideia é minha. Então você não pode falar, você não está aberto a falar. E a inovação tem uma parte muito boa sobre isso, que é o Open Innovation, né? Que é você falar de inovação aberta, você falar com seu cliente, com seu concorrente, sobre como está o contexto, né? Como que está inserido tudo isso. Então, esse é o envolvimento. Eu acho que essa é a maneira com que a inovação precisa acontecer. Maravilha. Eu acho que você tentou lembrar o nome do Jack Welch, é isso? Jack Welch, Isso. isso. Tem um vídeo dele fantástico que ele explica isso, sobre você precisa dividir as boas ideias. Não guarde para você. Não seja um Metchnikov, né? Não tenha a ideia do passado. Eu pensei no iFood antes deles. O cara nem fala isso, não me passa essa vergonha, pelo amor de Deus. Eu pensei o Uber antes do Uber. Que legal. E Ok, aí? e daí, né? E daí? E daí? So what? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Essa prosa está fantástica, está com gostinho de quero mais, não tem dúvida nenhuma. Mas nós estamos finalizando a nossa prosa aqui, o nosso bate-papo. Lílio, foi uma experiência extremamente agradável, extremamente gostosa. Tá? Um abraço, tá, virtual para você. Tá? Tudo de bom, enorme gratidão. Compartilhar o conhecimento é o que nós buscamos aqui para transformar pessoas, né? Mesmo que seja alguma coisa extremamente informal. Sim, sim. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu realmente gostei. Eu acho que pessoas como você vão mesmo, é o que a gente precisa para mudar esse mundo, né? Eu aboli algumas coisas da minha vida, como credo, cor, raça, política, futebol. Eu ainda brinco que quer falar de futebol, me fala primeiro o time que você torce, para eu falar que eu torço para o mesmo que você, para a gente seguir no assunto, para a gente nem começar discutindo. Já me fala que aí, porque eu acho que é isso, o que você está fazendo e é muito legal a gente poder dividir, é só o que a gente leva dessa vida, né? É o que vai estar escrito na lápide, né? É o É que, o que não vai legado. ser você que vai escrever, né? É, Alguém vai escrever para você. Então, verdade. muito obrigado, um abração, meu amigo, fique com Deus e até a próxima.
Tchau, Lelio. Tudo de Tchau, bom. tchau, tudo de bom.